Paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo será o primeiro vídeo da série a respeito das bem-aventuranças. Então essa série começa hoje, serão 10 vídeos, esse é o primeiro vídeo da série, tá? E nós iremos tratar aqui ponto a ponto a respeito das bem-aventuranças. Hoje eu vou trazer um contexto aqui, o que é as bem-aventuranças, em qual contexto Jesus falou isso aos discípulos, tá? Então eu vou falar sobre o momento que Jesus falou, para quem Jesus falou, a palavra principal aqui desse contexto e também as promessas que Jesus faz àqueles que são os bem-aventurados, tá bom? Então não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, também deixa o seu comentário e compartilha esses vídeos que eu vou colocar aqui, os vídeos que eu coloco no canal, compartilha, porque vai ajudar muitas vidas a serem salvas, libertas e transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu quero levar aqui como base Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que é aonde está localizado aqui as bem-aventuranças. O primeiro ponto aqui que eu quero frisar com vocês é que as bem-aventuranças, tá? Na verdade, o Sermão do Monte, né, que é onde as bem-aventuranças estão localizadas aqui nas Escrituras, o Sermão do Monte, ele é considerado a constituição do reino. Ou seja, é como se fosse a constituição do Brasil, que é onde tem as leis, as regras, como o ser humano dentro da sociedade deve se comportar, aonde mostra ali os seus limites, até onde ele pode ir. E aqui o Sermão da Montanha é considerado o estatuto, é considerado a constituição do reino de Deus. Então, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 é considerado a constituição aqui no que tange ao cristianismo, tá? Então vamos lá. Então, como nós iremos falar sobre as bem-aventuranças, eu quero trazer um contexto aqui nessa primeira aula, nesse primeiro dia aqui dessa série, e eu quero falar a respeito do momento. Qual o momento que Jesus falou as bem-aventuranças, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar aqui é que Jesus ele começa falando das bem-aventuranças logo após ele chamar os discípulos. Ou seja, Jesus convoca os discípulos para o seguirem, os discípulos largam tudo para seguir a Cristo. Depois disso, Jesus ele está cercado de uma grande multidão, o texto bíblico vai dizer no capítulo 5, versículo 1. Porém, Jesus tem que passar algumas ordens aos discípulos, tá? Então, qual que é o momento aqui que Jesus vai falar das bem-aventuranças? O momento é o momento que Jesus separa os discípulos e agora ele tem que dar algumas orientações a eles. Ou seja, Jesus utiliza o Sermão da Montanha como sendo uma regra, como sendo uma cartilha de coisas que os discípulos devem seguir para ter uma vida sadia, uma vida espiritual benéfica e uma vida social excelente também. Então, para quem que Jesus fala isso? Primeiro ponto, o momento, tá? O momento da escrita do Sermão da Montanha é o momento da escrita, não, o momento que Jesus fala, né? O momento que Jesus fala o Sermão da Montanha é o momento que Jesus ele separa os discípulos e agora ele tem que dar orientações a eles. E para quem que Jesus fala isso? Para os discípulos. O texto vai dizer que tinha uma grande multidão cercando Jesus, porém Jesus pega os discípulos de lado, sobe para o monte ali, né? Subiu ao monte e assentou-se, aproximou-se dos discípulos e começou a dizer. Então Jesus, ele separa os discípulos para o seguir e depois separa os discípulos para os ensinar, ok? Outro ponto aqui interessante a respeito aqui, como a gente vai falar sobre as bem-aventuranças, vamos começar falando aqui. Tá em Mateus, irmãos, capítulo 5, tem 9 bem-aventuranças, tá? E a palavra-chave aqui
que iremos tratar nesses 10 dias aqui de vídeo é a palavra bem-aventurados, tá? Muitas pessoas, na verdade a tradução literal dessa palavra significa feliz ou extremamente feliz, tá? Porém aqui no texto de Mateus capítulo 5, a palavra bem-aventurado, ela é do grego Makarios, ok? M-A-K-A-R-I-O-S, Makarios, que significa, traz uma ideia de que as características, tá? E as qualidades que Jesus diz quando fala bem-aventurados são características e qualidades que devem ser invejadas e imitadas por todos aqueles que vê essa característica em mim ou em você. Ou seja, além de ser uma pessoa muito feliz quem faz isso, essas características que Jesus cita, as 9 características, são características que devem ser imitadas. É um título, Makarios, é um título de honra para essa pessoa. Ou seja, Jesus está dizendo, muito honrado são as pessoas que têm essas características. Muito felizes, muito honrados também. E essas pessoas devem ser imitadas. Essas pessoas devem ser imitadas. Essas pessoas são exemplo para outras pessoas que vivem na sociedade junto com elas. Então Jesus, ele deixa bem claro aqui que essas pessoas são o padrão, tá? O padrão que devemos seguir na sociedade são as pessoas que têm essas 9 características, ok? E o ponto importante aqui também, a respeito das bem-aventuranças, é que todas as vezes que Jesus diz o título de honra e a característica que deve ser honrada, Jesus ele sempre vem com um benefício. Vamos ler aqui pelo menos 3 aqui, ó. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então preste atenção. Jesus ele diz algo aparentemente, momentaneamente, de forma a curto prazo parece ser uma perca. Mas Jesus, depois da vírgula, ele dá um benefício eterno para essa pessoa. Então, apesar de parecer que na sociedade a gente vai perder alguma coisa seguindo esses conceitos de Cristo, depois da vírgula, depois de tudo passar, Jesus ele deixa claro que vamos ganhar algo. Olha só, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sempre tem um benefício. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então veja, parece que estamos perdendo, mas depois a gente ganha tudo. Então esse é o contexto das bem-aventuranças. A gente perde momentaneamente, seguindo um padrão de vida espiritual, um padrão de vida do reino, porém a gente ganha tudo no final. Então somos felizes, somos bem-aventurados, mas o conceito aqui é que quem cumpre isso, além de ser feliz, é honrado. É um título de honra ser bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução aqui às bem-aventuranças. E a partir de amanhã eu estarei falando ponto a ponto, cada bem-aventurança, trazendo alguns detalhes, vai ser muito legal. Então não deixe de se inscrever no canal. Meu irmão, me ajude. Compartilha esse vídeo. Compartilha com a sua família, nos grupos de WhatsApp, porque com certeza todos aprenderão juntamente comigo e com você aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.